Olá pessoal, salve, salve galera! Estamos aqui para gravar mais um informativo Top Sport TV, com um resumo aí da semana esportiva. Hoje é quarta-feira, então vou trazer um resumo aí do final de semana, tudo que aconteceu no mundo esportivo, o que foi polêmica, o que não foi, enfim, gravando aqui nesta quarta-feira mais um informativo aqui para o canal Top Sport TV. Você que não segue o nosso canal, aproveita, dá o like, se inscreve e compartilhe os nossos vídeos aí, por gentileza. Pessoal, vou começar falando de Palmeiras e São Paulo. Jogo da polêmica aí. Não vou falar sobre lance de arbitragem, porque todo mundo já deu o que falar, todo mundo já discutiu, enfim. Mas ontem, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela deu uma entrevista coletiva pro GE, ali parece que chamaram o pessoal do GE ali, parece que tinha mais outros órgãos de imprensa presente. Ela deu uma entrevista coletiva falando a respeito do fato que ocorreu no jogo entre São Paulo e Palmeiras no final de semana no Morumbi. Um dos pontos que a Leila Pereira pontuou foi a questão do Carlos Belmonte, né, diretor de futebol de São Paulo ali, que exagerou, realmente, na minha opinião também. Acho que a Leila Pereira tem razão, né, isso não é papel de um diretor de futebol. O Belmonte exagerou muito nas palavras ali, realmente, ali, que falou a respeito do Abel Ferreira, coisas que realmente muito desrespeitosa ao treinador português, né? E até ali foi apontado as falas do Belmonte ali como xenofobia, né? Como foi colocado aí por muitos palmeirenses aí. O detalhe é o seguinte, a respeito disso, a Leila Pereira tem toda a razão. Concordo com ela em número, gênero e grau. Belmonte errou completamente, entendeu? Eu acho que por mais que o jogo tenha tido toda essa polêmica de arbitragem, a arbitragem uma hora vai errar pro São Paulo, vai errar pro Palmeiras, erra pro Flamengo, erra pro Fluminense, e acontece. O futebol brasileiro tem dessas coisas. Mas por mais que os ânimos esteja exaustados, não é papel de um diretor de futebol como o Carlos Belmonte falar aquelas palavras tão baixas como ele usou para se referir ao treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira. A Leila também reclama do presidente, do Júlio Casares, né, presidente do São Paulo, ali nas palavras que o Casares colocou, falando que o Abel quer apitar o jogo, chega do Abel apitar o jogo, foi mais ou menos esse termo que o Casares usou. Já nessa questão, não concordo muito com a Leila Pereira, porque o Abel quer mesmo, né? Ele com seus auxiliares queria mesmo apitar o jogo. Tá claro nas imagens. Tanto de vez que ele estava interferindo, os auxiliares dele para cima da arbitragem, uma arbitragem fraca para mim, vendo nesse sentido no Campeonato Paulista, muito fraca a arbitragem. E aí o Abel Ferreira e seus auxiliares ali realmente exagerado. O Abel Ferreira teve momentos que ele estava dentro do campo. Em certos momentos ele estava dentro do campo, o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, né? Então, quanto à questão do Júlio Casares, presidente de São Paulo, eu acho que ele não falou nada demais. Ele só falou o que estava merecendo ser falado, porque isso não vem acontecendo, não é da agora. Mas a Leila Pereira, nessa entrevista coletiva, ela blinda e falou que também que o Júlio Casares estava errado, aí é a opinião dela, né? É a opinião dela, ela pensa o que ela quiser, mas eu vou dar a minha opinião nisso aqui a respeito. A Leila Pereira, só faltou ela ser mais sincera e falar um pouquinho a respeito do próprio treinador, do comportamento do próprio Abel Ferreira. Como treinador, amigo, não há o que questionar. Faz um trabalho essencial. O Abel Ferreira, nos últimos anos, aí mostrou por que ele tem sido apontado como o melhor treinador do Brasil. Isso é indiscutível, né? A Abel Ferreira profissional é uma coisa. Agora, a atuação dele na beira do gramado, com que as pessoas têm vindo, o comportamento dele, isso sim. Aí sim eu posso falar. Teve jogo aí, não me lembro qual jogo que foi lá, que quando o Abel Ferreira deu um chute lá no microfone daquele de áudio da imprensa que estava na beira do gramado, eu não vi a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se pronunciar momento nenhum contra a atitude do Abel Ferreira. Não vi ela se pronunciar momento algum contra a atitude dele. Quando no jogo da Copa do Brasil o Abel Ferreira tenta intimidar o Caleri, que eu achei um absurdo, eu não vi em momento algum a presidente do Palmeiras falar nada, a senhora Leila Pereira. Então, nesse quesito, eu questiono ela também. São Paulo tá errado, o Belmonte? Erradíssimo. Mas também o Palmeiras teve atitude lá no passado, senhora Leila Pereira, que a senhora precisou olhar o comportamento do seu treinador, do Abel Ferreira. Virando um pouquinho o assunto, tem a discussão aí das salas de coletiva, né? O São Paulo, após o término da partida do Morumbi, né? A diretoria do São Paulo fala que cedeu a área mista para o Palmeiras fazer a entrevista. Por que isso aconteceu? São Paulo, quando teve lá naquele jogo da Copa do Brasil, no qual o São Paulo ganha no jogo do lado da Copa do Brasil, que o São Paulo elimina o Palmeiras, o Dorival Júnior foi para a entrevista coletiva. O Palmeiras não cedeu a área de coletiva, né? A área lá que faz as coletivas lá, a sala, e colocou ali numa área mista ali do Parque Antártica, da casa do Palmeiras. Inclusive, o dirigente do Palmeiras fala que isso aconteceu, porque quem manda no estádio, segundo eles, é a W Torres e não o Palmeiras. Mas a W Torre hoje está ligada com o São Paulo Futebol Clube, né? Ela vai reformar o Morumbi. As pessoas ligadas à W Torre nega isso. Diz que foi o próprio Palmeiras que vetou a sala na época lá de entrevista coletiva. Mas o detalhe é o seguinte:
Esse fato aconteceu, eu acho um desrespeito da parte da diretoria do Palmeiras, profissionais da imprensa que cobre o dia a dia, que traz informações dos clubes de futebol, que aproxima o torcedor do clube lá no chão, com o notebook sentado no chão, né, num lugar ali desconfortável para fazer a sala de entrevista. Então eu achei isso já errado da parte do Palmeiras, vale aqui a gente ressaltar. Mas a atitude do São Paulo em pagar na mesma moeda, para mim ela é mais errada ainda. Para mim o Júlio Casares erra mais ainda, a diretoria do São Paulo erra mais ainda de tentar devolver no mesmo troco. A diretoria do São Paulo fala que cedeu uma área mista lá, igualmente o Palmeiras ofereceu para eles lá. O Palmeiras fala que nem isso foi oferecido, né? Ressalta essa questão. E com isso, o Abel Ferreira não deu entrevista coletiva. Até para mim, perdeu a oportunidade, né? Acho que com o feito aí que o São Paulo fez, né? Nessa questão de ceder uma área mista lá para o Palmeiras fazer a coletiva deles e o Abel não querer fazer, até de se perguntar o Abel certas perguntas aí a respeito do jogo, de tudo o ocorrido que aconteceu. Acho que perdeu uma oportunidade ali, portanto, certos esclarecimentos por parte deles. Mas é isso aí. Eu acho essa atitude aí da sala de imprensa, quero dizer para vocês que é uma atitude mesquinha, tanto da Leila Pereira, da diretoria do Palmeiras, quanto da diretoria do São Paulo. Dois times de uma camisa tão importante como Palmeiras e São Paulo não pode passar pela picuinha dessa e não querer dar sala de coletiva para ninguém ser entrevistado. São Paulo Santos jogou lá, venceu o São Paulo por 1-0, terminou lá no Morumbi, já é praxe, o visitante vai para a coletiva primeiro, depois vai o treinador, o Thiago Carpini, sempre foi assim lá no Morumbi, mas contra o Palmeiras mudaram os critérios. Eu não concordo com isso. Acho que o presidente Júlio Casares do São Paulo está se apequenando com esse tipo de atitude e o Palmeiras também com a atitude tomada lá no jogo da Copa do Brasil. Então, na minha opinião, uma atitude vergonhosa tanto de parte da diretoria do São Paulo como da diretoria do Palmeiras. Vida que segue. Saindo um pouquinho da polêmica São Paulo e Palmeiras, vou falar a respeito do interesse do Flamengo do Maicon, jogador do Corinthians. Foi o pedido do técnico Tite. O Flamengo fez uma primeira proposta aí para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que é dono dos direitos econômicos do jogador. O Shakhtar não gostou da primeira proposta, então a equipe do Flamengo fez uma segunda proposta, aí sim, essa agradou os dirigentes do Shakhtar Donetsk, agradou a proposta, ficou para o Flamengo conversar ali com o staff do Maicon e com o próprio jogador, né? O jogador que está emprestado para o Corinthians até o final de 2024. O Maicon, no dia de hoje, saiu a notícia aí na mídia que ele preferiu permanecer, né, na equipe do Corinthians e não aceitar a proposta aí do Flamengo. Uma das questões é a questão que no Corinthians, ali o Maicon tem certeza que o Antônio Oliveira vai ser titular absoluto ali da posição. No Flamengo, ele teria que correr atrás, né? Para poder ser titular nessa equipe do Flamengo, apesar que ele é um jogador que foi pedido pelo Tite, né? O Tite conhece muito bem, mas ele tinha essa dúvida aí. Outro fato interessante é a questão familiar. Segundo ele, a questão familiar pesou um pouquinho, o filho estudando na escola, uma mudança agora para o Rio de Janeiro não seria bem, está bem adaptado ali em São Paulo. Mas o curioso disso tudo é que uma das formas para o Maicon ficar no Corinthians foi a questão dos direitos de imagem dele, que está aí com 11 meses atrasado. Aliás, o Corinthians deve aí mais ou menos uns 100 milhões de reais só de direito de imagem atrasado para jogador. Deve para Gil, deve para Juliano, deve para Renato Augusto, jogador que nem tá lá mais, e deve aí para o Matias Roja, que rompeu o contrato recentemente e já está lá acertando com o Miami City, entre outros jogadores. O Maicon tem 11 meses de direito de imagem atrasado. O diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, e o presidente Augusto Melo falaram que vão quitar esses valores. Foi uma das cláusulas aí que acabou pesando para ele ficar no Corinthians, essa promessa do pagamento de direito de imagem. Vamos ver se vai pagar mesmo, que ultimamente tudo que a diretoria do Corinthians fala acaba não cumprindo. Mas tá aí, ele não aceitou a proposta do Flamengo, ele era um jogador que foi pedido pelo Tite, resolveu ficar no Corinthians. Hoje tem Botafogo e Red Bull Bragantino na pré-Libertadores da América, 21 horas e 30 minutos. Botafogo, se eu não me engano, vem de 3, 4 vitórias, né? Seguida aí acho que 3 vitórias do Campeonato Carioca, uma na pré-Libertadores, que venceu a equipe do Aurora, né? Então o Botafogo vem bem aí nos últimos 3 jogos. O Red Bull Bragantino, se eu não me engano, tem 2 vitórias e, se eu não me engano, um empate. Parece também nos últimos 3 jogos aí que jogou, das competições no qual jogou, né? E vem para esse duelo aí diante do Botafogo. Jogo difícil para as duas equipes, mas para mim, hoje eu tô com a leve impressão que o Botafogo vai vencer o Red Bull Bragantino. Placar magrinho, 1-0. Aí é o que eu acredito desse jogo hoje no Engenhão, do tapetinho entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Valeu, galera. Encerrando por aqui mais um vídeo para o canal Top Sport TV. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe nas redes sociais, dê o like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Valeu, tchau, forte abraço aí para todo mundo. Fique todo mundo com Deus. Tchau, fui!